vamos ver essa questão aqui do Tropia, que é Eternal Afternoon, ou seja, tarde eterna. Quando um jogo rejeita o jogador. Fala de jogos no geral, o sentimento que vem na cabeça quase sempre é de diversão, de passatempo, ou até mesmo de algum tipo de escapismo. Quando eu sento pra jogar um jogo no meu computador, eu sento porque provavelmente eu trabalhei o dia inteiro. Provavelmente eu tô muito cansado. E talvez eu só queira algo bobinho. Sabe o que que é? Ironicamente, ele trabalha no computador. E aí, para se distrair, ele faz algo no computador. E aí, ele continua no computador. Boa noite, Katsugi. Como vai você? Chegou. Pra esfriar a cabeça, ou algo engraçado pra me divertir com os meus amigos. Demorei porque estava fazendo a feira pra minha avó, já que ela cozinha pra mim, eu compro tudo pra ela. Ah, justíssimo. Parabéns por auxiliar sua avó. Tem gente que não faria nem isso. Mas como é que foi o seu dia? Como você está? Os jogos muitas vezes criam situações extraordinárias, onde você é colocado como um grande protagonista, com a única missão de salvar o mundo inteiro. E por algum motivo, isso empolga muito a gente. A gente se sente importante jogando porque, dentro daqueles universos específicos, cada um de nós Esse jogo é pode maravilhoso. ser o que quiser. Eu posso criar um personagem completamente diferente de quem eu sou e viver algo que eu nunca viveria. Eu posso roubar um carro Sim, tipo, brigar com um gorila. e bater nele contra a parede. Eu posso matar monstros gigantes e cumprir profecias. Ou, sei lá, eu posso virar um pirata e atacar navios inimigos. Eu me divirto nessa Sim, ou você pode fazer um simulador de caminhão. E aí você vai fazer uma coisa que você nunca pensou que você ia fazer na vida, trabalhar. situações porque, obviamente, eu nunca teria a coragem ou a possibilidade de fazer isso na vida real. Só que de vez em quando surgem alguns jogos que desafiam toda essa ideia. Jogos que muitas vezes são frustrantes, que muitas vezes não te divertem nem um pouco. Ou jogos que não te trazem nenhum tipo de escapismo. Eternal Afternoon é um desses exemplos. É um jogo que, por mais que à primeira vista pareça bonitinho, ele carrega uma história muito forte. Algo que... Mas eu vou virar mesmo e escolher com cuidado. À vontade. Não te leva para outros mundos e nem faz você esquecer. Se quiser, a gente pode reagir mais. Só que, tipo, em dias diferentes. Pra gente não ficar só por conta de uma coisa na noite inteira. Porque tem algumas programações de vídeos pra serem feitas, sabe? Daí a gente pode pegar 2 ou 3 hoje, mais 2 ou 3 amanhã e por aí em diante. De quem é. Pelo contrário, é um daqueles jogos que te confronta, que te obriga a pensar na sua própria realidade. E não só pensar, como te obriga a vivê-la também. Eternal Afternoon, depois de um tempo, deixa de ser só um jogo e se torna quase que uma experiência. E a gente que tá jogando só tem 2 opções nessa situação. Ou confronta esse mundo que implora pra morrer, ou desiste e vai embora. E é engraçado o quanto que esse jogo faz força pra fazer você ir embora. É quase como se ele quisesse que você parasse de jogar. É praticamente um jogo que rejeita o jogador. Meu Deus! Que bizarro. Sempre que eu falo sobre jogos aqui no canal, principalmente os independentes, parece que surge em muitas pessoas uma grande vontade de criar algo parecido. Foi assim em Moondown, foi assim em Hylics, e provavelmente vai ser assim aqui também. Esse ano já engatando nos estudos, acorda no seu quarto, esse vídeo ser possível, e vamos voltar pra ele. Valeu. Tá. Imagina que você, um garoto de 10 anos de idade, chamado Sasha, acorda no seu quarto de infância... Peraí, é um garoto chamado Sasha? Não sei se encaixou muito o nome com... Eu acho que ficou um pouquinho deslocado, hein? E descobre que o mundo todo vai acabar em 20 minutos. Seu pai, por algum motivo, foi embora. E a sua mãe tá sentada na sala. Katsugi agora é oficialmente parte da nossa comunidadezinha. É mais um dos nossos grandíssimos membros. E eu agradeço muito por isso. E eu espero que você não se arrependa. Agora você vai ter acesso a poder ver todos os vídeos de forma antecipada. Inclusive, quando eu fizer o vídeo respectivo das suas reações, você já vai poder ver elas logo de cara. Se você quer ser como o Katsugi, é só você assinar os membros. É baratinho, é bem tranquilo, é acessível. E você vai ter o direito de ver todos os vídeos que você quiser de forma antecipada. São 30 ou mais vídeos que ficam separados já, adiantados,
só pros membros. Olhando para a janela. Você decide então descer as escadas do seu apartamento e sair para a rua. E assim finalmente vê aquilo que todo mundo estava temendo. Uma grande onda negra parada no horizonte, lentamente se aproximando. Sua vibe é muito divertida quando chegando em lugar gostei de você. Valeu demais. Espero que mais pessoas como você cheguem pra gente conseguir criar um ambiente cheio de galerinha super de boa, com uma vibe tranquila, pra todo mundo divertido. Um vislumbre assustador do fim de todas as coisas. A morte personificada em um grande desastre natural. Desastre esse marcado para engolir toda aquela cidade em exatos 20 minutos. Andando pelo seu bairro, você acaba se encontrando... Cara, você tem 20 minutos antes da Terra acabar. Que diabo você faria em 20 minutos? Eu não sei exatamente o que eu faria. Mas é complicado responder. Mas eu acho que eu ficaria com as pessoas que eu amo. É isso. Com diversas pessoas. O seu melhor amigo Ron não perde tempo e já começa a correr para encontrar o seu irmão mais velho. Eles vão se refugiar na grande torre d'água, com a esperança de conseguir sobreviver à chegada daquela onda. Algumas pessoas correm desesperadas pelo bairro tentando arranjar algum jeito de escapar daquilo tudo. Algumas, mais descrentes, continuam suas próprias rotinas em estado de negação, e outras, em estado de completo choque, choram sem saber como irão sobreviver. Existe por toda parte um... É complexo porque algumas pessoas entraria em absoluta negação, desespero e qualquer outra coisa assim, mas eu acho que eu ia me manter pleno, né? Tipo, nós temos 20 minutos e tudo vai acabar. Eu sei que vai acabar. Então, por que desesperar? Vai acabar pra todo mundo, não é só pra mim. Não é só comigo que tá acontecendo. Sabe? Então, por quê? Deixa. Infelizmente é isso. É você aceitar e falar, pô, eu tive uma boa vida, com boas pessoas, eu gostei muito do que eu fiz, de quem eu fui. E é isso. Abraço. Em 20 minutos eu ficaria falando o quanto eu amo a pessoa que eu mais amo no mundo. Olha só que legal. Mesmo que fosse repetitivo, eu queria ter certeza que eles ficassem sabendo. Mas abraçar, beijar, declarar, conversar. É esse tipo de aceitação que torna tudo mais viável. Você ter os seus momentos finais simplesmente conversando vai ser muito melhor do que o escapismo, a tentativa de fugir, a tentativa de fazer alguma coisa, a tentativa de adiantar o seu presságio, digamos, se você tenta adiantar o que vai acontecer já, né? Tirando a própria vida. Não, pra que isso? Semblante muito melancólico nas pessoas. As que ainda sentem alguma coisa se mostram completamente aterrorizadas, e as que já desistiram praticamente não se mexem mais. Algumas nem mesmo conseguiram suportar essa ideia do fim marcado e acabaram com as coisas antes. E durante... Falei? Pois é. Toda essa breve caminhada pela pequena cidade de Eternal Afternoon, uma pequena dúvida fica incrustada na cabeça de todo mundo que tá jogando. Afinal... Falou e disse. As pequenas coisas são as maiores que nós temos na vida. O que eu posso fazer para superar toda essa desgraça? Como que eu posso derrotar Nada. a grande onda? Nada. Antes de ir até a caixa d'água ver o seu irmão mais velho, o seu melhor amigo Ron te dá uma cópia de um jogo famoso chamado God of War 2099. Por algum motivo, algumas pessoas dessa cidade cismaram em dizer que a resposta para todos os problemas está dentro desse jogo. E até mesmo grafites em várias... A resposta pro fim do mundo tá num joguinho de cartucho. Paredes do bairro reforçam essa mensagem, quase como um delírio coletivo, um último fio de esperança em algo que não faz nenhum sentido. O garoto então volta pra casa. Ao iniciar o God of War, nada de muito estranho acontece. A gente vai jogar um jogo dentro de um jogo? Esse jogo ele só parece uma versão alternativa mais simplificada do Doom clássico dos anos 90. Porém, depois de derrotar alguns inimigos e abrir algumas portas, um aviso aparece dizendo que o jogo tá incompleto e que é necessário um segundo disco pra continuar. Saindo de casa e conversando com um garotinho chamado Yanai, ele diz que até tinha esse segundo disco, mas que o seu pai achou o jogo muito violento e acabou jogando ele fora. E que a gente provavelmente conseguiria achar o que a gente estava procurando na área do descarte do seu prédio. Ou seja, no lixo. Vamos lá. Vamos elaborando isso daí.
Chegando lá, a gente vê que o jogo estava nas mãos de uma moradora de rua chamada De uma Tânia. E ela véia. só estaria disposta a abrir mão dele se a gente levasse pra ela uma garrafa de vodka. Então tá bom, a gente dá uma garrafa de vodka pra ela. E não me pergunta como uma criança Ok, pegou isso. esse jogo tá indo muito longe No já. final do God of War 2099, após precisar de um passar por disco umas salas 3. brancas e algumas espirais esquisitas, a gente aparece dentro da nossa própria casa. E assim, ao sair do jogo, Uai. nos encontramos com talvez o personagem mais importante de Eternal Afternoon. A gente se encontra com o Mr. Lam. O Mr. Lam é uma figura metalinguística que serve quase como uma personificação do próprio desenvolvedor. Ele reconhece, por exemplo, que a realidade do garotinho não passa de um jogo de computador e que nós, os usuários, sim, somos os reais personagens dessa história. Durante sua breve conversa com o garoto, Mr. Lam diz que essa sucessão de acontecimentos O cara basicamente quebra a quarta parede e fala diretamente com o jogador, tornando a história imersiva. É interessante esse jeito. específicas levou ao surgimento de um bug, o erro 0x000001EA. EA Sports Ou, em Apocalipse. resumo, a criação de uma porta. Uma grande porta azul no horizonte da cidade. Ao ir de encontro com essa porta, o pequeno Sasha passa pelos limites da cerca e anda por uma área de construção até se encontrar novamente com aquela criatura branca. Ele diz que existe uma forma de parar a Maluco grande onda feio. negra. E essa forma é quebrando o que ele chama de engrenagem do tempo. A engrenagem do tempo é um enorme mecanismo motor situado exatamente abaixo da cidade. Um mecanismo que simboliza a passagem do tempo. Por isso, tarde eterna. Se ele quebrar o mecanismo de tempo, você vai impedir a onda, porém, todo mundo vai ficar preso numa tarde eterna, não é? Assim também simboliza a chegada daquela ameaça gigante no horizonte. O pequeno garoto consegue utilizar uma pedra e paralisar a engrenagem mestre. E assim, ele também finalmente consegue parar a chegada da grande onda, salvando todo mundo daquele mal que estava Mas aí, pra mim, tem uma pegadinha. Será que a eternidade será uma bênção ou uma maldição? assolando a cidade e acabando com o jogo. Você parou o inevitável. Essa frase é forte, né? Você parou o inevitável. Quase como se a gente não tivesse vencido nada. Mas por que eu penso assim? Durante aquela primeira conversa com Mr. Lam, ele conta que, além desse bug da Porta Azul, outros 6 erros foram espalhados por toda a cidade. E ao todo, essas 7 anomalias serviam justamente como forma de escapar, forma de conseguir fugir daquela onda e assim, entre aspas, vencer o grande inimigo. E durante todo o tempo que você, usuário, joga Eternal Afternoon, você foca em desbravar esses bugs. Eles são majoritariamente a missão principal desse jogo, as conquistas que você tenta alcançar. E por boas horas você faz todas elas. Você derrota um personagem especial escondido no God of War e consegue se refugiar dentro de um mundo artificial, um mundo que te salva da grande onda. Você desbrava a conversa enigmática com um ser anômalo e consegue se salvar sendo teletransportado para a Lua, assim vendo de camarote todas aquelas pessoas sendo consumidas. Pelo menos você Caraca, fica esse aí é um pouquinho pior, né? Esse é mais tenso. vivo. Você liga todos os bebedouros da cidade de uma única vez e libera uma passagem fechada no canto da cidade. E assim encontra um coelho mágico gigante que te dá mais tempo de vida, te tornando praticamente imortal. Com o único dever de ficar para sempre coletando moedas douradas pela região. E você até mesmo consegue encontrar uma personagem mágica nos cantos de algum dos prédios e descobrir através dela que debaixo da sua cama existe um universo inteiro. Assim como também existe um ser fantástico que também te salva da morte, assim te evitando toda a dor e sofrimento daquele final trágico. E o engraçado é que mesmo com... Ok, e onde, em todos os sinais, em quase todos os sinais, tirando da pedra, existe uma fuga da realidade. Basicamente, se você não termina na forma de quebrar a onda, de parar o inevitável, você se depara com a fuga da realidade. Seja a fuga da realidade de uma forma, assistindo a realidade de outro ângulo, parando num mundo completamente desconexo, ou tendo uma imersão em alguma outra coisa. conseguindo vencer o jogo de tantas formas diferentes e mesmo conseguindo derrotar o grande mal que foi proposto desde o início, algo sempre parece incompleto enquanto você joga Eternal Afternoon. Do que adianta sobreviver à grande onda e ficar preso em um lugar minúsculo? Do que adianta sobreviver à grande onda tendo que ficar para sempre sendo uma criança? E do que adianta superar o grande mal se tornando literalmente pó? Ao longo de todos esses finais e de todas as conquistas que você vai recebendo, o jogo parece
parece sempre estar zoando com a sua cara. Nenhum final é realmente feliz. Nenhum final parece, de fato, um final. E foi aí que eu percebi. Foi nesse momento que eu tive a realização de que, mesmo fazendo finais e mais finais fantásticos, eu ainda estava me esquecendo do principal. Me esquecendo de finalizar essa história da maneira correta. De finalizar essa história da maneira em que ela deveria ter sido finalizada. Ao fazer o final da lua, após a passagem da grande onda, você se vê preso infinitamente dentro de um lugar minúsculo e completamente entediante. A única coisa que você pode fazer é andar pra frente. Ou, sei lá, tomar um gole de um suco de caixinha. Em algum momento, o tédio te consome e você se Esse suco de caixinha vai acabar. Lança pra dentro de toda a escuridão que restou. E, após cair tudo isso, você entra no coração do jogo. Assim, tendo uma última conversa com o Mr. Lam. Nessa conversa, diferente da primeira, ele não vai te dar nenhuma missão mirabolante. Ele não fala sobre nenhum segredo ou conquista especial desbloqueável. Pelo contrário, ele apenas te faz um pedido. É verdade. Existem jeitos espertos nesse jogo de escapar do fim do mundo. Você pode achar que é um jogo sobre quebrar o loop, mas não é. Usuário, eu te desafio. Jogue esse jogo mais uma vez, mas dessa vez não tenta terminar. Fique entediado. Abraça o tédio. Espera, só sente o tempo passando. Percebe. Provavelmente vai ser desconfortável, triste, desagradável. Mas eu te desafio a tentar, usuário. Para de ser gamer por alguns minutos. Isso não é sobre Olha mais uma isso! conquista. É só tempo. E assim, o verdadeiro final de Eternal Afternoon é contado pra gente. Uma coisa que eu não sei se ficou muito clara durante esse vídeo é que a grande onda negra, na verdade, não é do mal. Ela não é a morte, ela não é uma vilã ou uma desgraça divina, como eu fiz vocês acreditarem. A grande onda no final do dia significa simplesmente o tempo, uma alegoria da maior grandeza fundamental. Quando o pequeno garoto encontrava dentro daquele mundo inúmeras formas de vencer a onda, era a mesma coisa de dizer que o garoto buscava vencer o próprio tempo. Mas é aí que tá o problema. Não dá pra vencer o tempo. E durante todo o jogo a gente é feito pra acreditar que existe um grande objetivo por trás daquilo tudo. Até porque jogos foram feitos para terem objetivos. A própria vida é feita para ter objetivo e a própria interpretação de vida é darmos objetivo a ela. A gente se perde muito e entra em crises existenciais quando a gente não tem propósito na vida. A gente se sente perdido. Sente que não há sentido em permanecer aqui se você não tem um propósito, se você não tem um objetivo. É por isso que muitas pessoas abraçam alguns tipos de religião simplesmente pelo pertencimento do objetivo. Não porque ela acredita, não porque ela lê, não porque ela acompanha, não porque ela entende. Só porque ela precisa pertencer. Feitos para terem missões, para terem um boss no final da fase, ou só para ter conquista para você desbloquear. Mas aqui não. Porque não importa se esse garoto consegue sobreviver, não importa se o tempo dentro desse jogo para, e não importa se o universo desses arquivos digitais mudam de alguma forma. Porque no final do dia, o tempo ainda tá correndo aqui pra gente. Fora do jogo. A grande onda é uma metáfora não só dentro de Eternal Afternoon, mas fora também. Então, vencer esse jogo, no final não quer dizer absolutamente nada. Quando você percebe que aqueles bugs eram chamados o inevitável. Sim, justamente por desvirtuar a mensagem original do jogo e para de ficar correndo atrás deles, você também percebe que um novo jogo começa. Agora, sem... Vou ter que sair, porque meu irmão quer ir no trenzinho da alegria. Nossa, meus pêsames. Mas eu vou assistir os outros vídeos, então. E eu vou deixar os seus por último. Para caso você consiga voltar a tempo, você veja a reação em tempo real. Agora, se você não conseguir ver em tempo real, tá tranquilo. Vai ficar gravado para você poder ver depois. E vai ser cortado depois para virar um vídeo. Então... pode ir tranquilo, relaxar, fazer tua noite. Se der tempo, você volta e vê. Se não der, você vê em algum outro momento. Mais tarde que seja. Tá bom? Bom proveito. Essa bobagem de buscar uma forma de vencer. E sim, aceitando. Aceitando que uma hora ou outra o tempo vai cobrar o seu prejuízo. E aceitando que pro bem ou pro mal, não tem nada que a gente possa fazer quanto a isso. Ou seja, só resta pra gente aproveitar.
Seja ficando perto das pessoas que você ama, sentando no sofá Olha com lá, sua mãe perto ou das pessoas que você ama. falando com seu pai no topo de um prédio, seja homenageando entes passados com uma grande fogueira e curtindo os últimos momentos em família, seja fazendo algo que você gosta muito apenas uma última vez, ou, sei lá, seja se declarando e beijando uma pessoa que você sempre amou desde criança. Isso aí é mais legal. Esse é o É final bem legal. mais Pode ser, eu acabei de chegar em casa, eu vou sair. Oh, meu Deus do céu, boa sorte, viu? Muito boa especial sorte. que o criador poderia ter pensado. Coitado. E no final é irônico, porque esse também é o único final que não tem nenhuma conquista. É o único final que não desbloqueia nenhuma mensagem ou diálogo especial. É meio anticlimático, porque a vida real também é anticlimática. A gente não ganha prêmio nenhum por viver a vida, porque esse mesmo Verdade. prêmio foi justamente a chance de vivê-la em primeiro lugar. E essa, querendo ou não, é uma linda mensagem. A gente fica tanto no piloto automático que esquece que de vez em quando viver também é importante. E assim, certeza. depois dos 20 minutos, o garoto vê a grande onda começar a consumir tudo ao seu redor. E pela primeira vez na sua vida, ele não luta contra ela. Uau! Os prédios agora são maiores do que nunca. E toda aquela casa decorada agora tá cheia de caixas de mudança. O pequeno garoto se olha no espelho e nota que não é mais um garoto, e sim um adulto, como ele sempre foi. Ele até olha um pouco pra sua vizinhança, mas já tá na hora de seguir em frente. Ele conversa brevemente com o dono do apartamento que ele alugava, desce aquelas escadas uma última vez e assim, finalmente, vai embora. É simplesmente a onda do tempo passando. Olha esse pôr do sol. Lindo, né? Você tem medo do escuro? Muita gente diz que tem medo do escuro. Acho que eu tenho. Eu também tenho. E olha que estranho, não vai ter mais escuridão nenhuma. Ontem foi a última noite de todas. Por que os adultos estão sempre tão tristes falando do fim do mundo e não fazem nada? E dá pra fazer o que numa hora dessas? Olha pra mim, sabe quanto tempo eu levei pra engravidar? Quase 3 anos e meio. Mas eu passei por tudo 3 isso anos e e agora meio, eu tenho um cara. bebê pequeno que nunca vai nascer. Do mesmo jeito que esse sol nunca vai se pôr. Então, no mínimo, eu vou aproveitar esse pôr do sol mais um pouco. Não. É, aí é dose, né? 3 anos e meio pra ter uma criança e aí a criança não vai nascer nunca.